Há várias propostas de emenda constitucional em tramitação agora na Câmara, né, e no Senado, né? Tem a do senador Carlos Portinho, a do deputado Domingos Sávio, que eu acho que inclusive o senhor foi o relator dessa proposta, né, a PEC 50 de 2023. E tem outras, tanto no Senado quanto na Câmara, né? A pergunta que eu faço assim, elas têm um núcleo de convergência, mas tem várias pequenas divergências em relação ao que elas propõem, né? Eu imagino também que o que o senhor gostaria de ver aprovado não está exatamente contemplado nessa proposta, talvez a do senador Carlos Portinho esteja mais próximo. Eu queria saber como é que o senhor vê essas propostas todas e o que de fato teria que ser feito, o que a gente precisa fazer para reformar o Poder Judiciário no Brasil. Olha, eu até tenho uma proposta de emenda constitucional que não conseguia as assinaturas necessárias no parlamento. O senador deve ter tido mais sucesso. No Senado é mais fácil você ter assinaturas ali no Congresso Nacional, ao menos na Câmara. Eu preciso de 170 assinaturas para protocolar uma emenda constitucional. Mas a nossa proposta de reforma do Judiciário era muito ampla. Ela não tocava somente em poucas medidas de contenção. Não são medidas de contenção que vão resolver o problema. São medidas profundas de revisão constitucional do Poder Judiciário. Você, como leigo, tem que ser capaz de ler a Constituição e dizer, ok, eu entendi o Poder Judiciário. Entendi como é que ele age, quais são suas balizas. Atualmente você não consegue dizer isso, você não consegue fazer isso. Porque exatamente está feito por um grupo corporativo interno, que é deles, e para os seus próprios interesses. Então você precisa de um juiz para interpretar como é que é o Poder Judiciário hoje. Então, precisamos revisar completamente o poder. Quais são algumas dessas premissas aqui que são importantes? Primeiro, você tem que ter mandato. Né? Se não mandar 10 anos, acho que é muito positivo. Tem que ter uma idade mínima. É importante isso. A outra coisa, você tem que ter no mínimo 20 anos de participação no sistema judiciário, você ser juiz. Né? Isso é uma das prerrogativas. Você não precisa necessariamente ser eleito para ser um juiz ou estar numa lista tríplice do qual o presidente vai escolher. Você automaticamente fica qualificado através da sua idade. E você pode optar por não participar da lista tríplice, que seria automático. Então, aí você elimina todo o processo eleitoral dentro do STF ou dentro do Judiciário para escolher um candidato ou outro. Quarta coisa, uma vez escolhido o candidato pelo Executivo, continua o processo que o Senado ainda o valide, mas temos que incluir também a população. A população tem que, no final do processo, no próximo ciclo eleitoral, o nome daquele juiz escolhido, ele vai poder ser referendado, sim ou não. Então, é muito provável que no atual caso a gente rejeite vários nomeados que foram feitos nos últimos anos que estão aí. Então, indo adiante nas reformas do Judiciário, nós precisamos também ter com que o juiz monocraticamente não possa tomar decisões. Ele não possa também fazer ativismo judicial. Então, tudo isso precisa ser refeito na atual Constituição, para que a gente evite esse tipo de abuso de poder, em função de uma série de concentrações que hoje o poder do STF tem. Então, além disso, vai muito mais além. Dentro do Judiciário você tem também o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Ele deve ser desmembrado. Temos que colocar, manter os juízes como sendo independentes, não vinculados ao STF, e temos que também ter a questão da execução eleitoral e a questão da legislação eleitoral separados. Quem deve fazer a legislação eleitoral deve ser o Congresso Nacional. Quem faz a questão da execução eleitoral tem que ser uma agência federal, que seja incumbida de fazer uma execução, mas que não seja, de fato, o sistema concentrado hoje, como é dentro do TSE. Então, essas são apenas algumas das revisões. Né? Temos revisão também do Supremo Tribunal Militar, temos revisões também do Ministério Público. Tudo isso precisa ser revisto. E isso é o Poder Judiciário. Isso é o que está lá no capítulo do Poder Judiciário. E nada disso que eu mencionei, de fato, muitas dessas coisas que eu mencionei, não estão em várias dessas propostas que estão lá. Né? Você vê somente uma ou outra proposta, alguma medida de contenção do Poder Judiciário, mas não é uma reforma como um todo. Então, uma reforma como um todo envolve todos esses aspectos. E eu não estou vendo isso refletido em nenhuma dessas propostas que hoje estão tramitando dentro do Congresso Nacional. De fato, concordo com o senhor que algumas delas aí, elas acabam tocando partes, né, do problema, mas não resolvendo o todo. Né? É uma pena que a sua não chegou a receber o número de assinaturas necessárias. Mas eu queria perguntar, né, exatamente sobre qual é a sua visão em relação ao Fórum por Prerrogativa de Função, né, o Fórum Privilegiado. Que a gente sabe que a PEC 333 foi aprovada no Senado, né, e acabou indo para a Câmara. Houve uma certa discussão no ano passado na Câmara para aprovar essa proposta, mas ela sofreu algumas críticas. Né? Uma delas era de que simplesmente eliminar o fórum privilegiado poderia levar à impunidade de deputados e senadores. Eu queria saber qual é, que é a sua posição em relação a isso. Atualmente a gente tem esse fórum privilegiado para governadores no STJ, mas para deputados e senadores no STF, e essa PEC acabaria. Como é que na sua proposta deveria ser tratado o foro ou prerrogativa de função? Olha, o foro privilegiado, na minha opinião, tinha que acabar. Tinha que preservar talvez um foro privilegiado, ou talvez o presidente da República.
mas todos os outros demais integrantes, Senado, né, deputados federais, toda a burocracia, todos os agentes de Estado, não deveriam ter foro privilegiado. É isso que a gente precisa rever. Por que eles dizem na mesma moeda, que eles falam assim, mas isso vai privilegiar o crime organizado porque o deputado ou o senador tem algum vínculo lá com o juiz local, e vice-versa. Porque tem juízes locais e que têm, de fato, desavenças com deputados e senadores que podem também estar agindo contra essa formação de quadrilha, né? Então você tem uma faca de dois gumes aí, mas eu não diria que essa faca deveria estar na mão do poder central, deveria estar pulverizada nas mãos de juízes espalhados em todo o Brasil em primeira instância, porque é aí que deveria estar funcionando o sistema judiciário. Aí você pode botar até algum freio do Supremo Tribunal Federal com relação a esses juízes de primeira instância. Sem dúvida, aí sim é válido uma ouvidoria, o STF se transformar como uma ouvidoria, né, dessa situação de primeira instância, né, se houve abuso de poder, se o processo foi de fato idôneo, é para isso que serve. Agora, no atual sistema, você vai de primeira para segunda instância, de segunda instância você vai levando, e o processo não termina nunca mais, sempre termina no STF, e o STF é ali, é quem, na minha opinião, é quem paga mais, né, o que está dando mais visibilidade, o que está dando mais recurso, e aí você tem toda a sorte de salvaguarda para aqueles que estão fazendo a coisa errada. Então a gente precisa ver isso de uma maneira mais estrutural e menos de realidades assim, uma ou outra. A gente tem que sair dessa narrativa de um juiz que de fato acaba ajudando um grupo local e dizer que isso é o normal de todo o sistema judiciário, porque não é. Pode ser em alguns estados até, mas não é em todo o Brasil. Então a gente tem que destacar essas ações como sendo individualizadas e pontuais e transformar o sistema judiciário de fato como sendo eu diria que um freio, né, para esse tipo de abuso, mas não como um agente que vai lá e ele que vai julgar e ele que vai fazer. Não, ainda com a competência ainda é da primeira instância com relação a qualquer abuso ou qualquer erro que um deputado, um senador, ou qualquer pessoa eleita tenha cometido. Então é aí que vale, é aí que faz o sistema judiciário começa a valer através disso, através dando responsabilidade para as primeiras instâncias e ao mesmo tempo dando ônus dessa responsabilidade caso eles executem abuso de poder ou desvio de função. Então é por aí que começa a nascer um novo judiciário. No atual modelo, isso simplesmente não existe. A gente já parte da premissa de que o STF é que vai ver todos os grandes casos dos interesses maiores e você ali consegue todo tipo de salvaguarda completamente fora do que seria a expectativa de um Estado de Direito de verdade. Então é por aí que eu vejo. Não vejo manutenção de qualquer foro privilegiado, na minha opinião.